Você já parou para pensar no que realmente significa ser corajoso? Não estou falando daquela coragem dos filmes, onde tudo parece fácil e planejado. Estou falando de uma coragem real, visceral, aquela que nasce quando tudo está perdido, quando o medo grita mais alto, mas mesmo assim você escolhe ficar em pé. Hoje você vai conhecer 3 homens que definiram o verdadeiro significado da palavra coragem. 3 guerreiros que não lutaram apenas com espadas, mas com uma fé tão profunda que desafiou o impossível. Esta é a história dos 3 valentes de Davi. E eu garanto que, ao final deste vídeo, sua forma de enxergar os desafios da vida nunca mais será a mesma. Antes de começarmos essa jornada, faça uma coisa por mim. Se inscreva no canal agora e ative o sininho. Você não vai querer perder os próximos conteúdos que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. E se você já é inscrito, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir essa história. Vamos voltar no tempo, para uma época onde Israel vivia sob constante ameaça. Imagine um cenário de guerra, sangue e sobrevivência. Reinos poderosos cercavam o povo escolhido de Deus por todos os lados. Era um tempo onde a morte caminhava lado a lado com os vivos, onde cada amanhecer poderia ser o último. No meio desse caos, surge um homem. Seu nome era Davi. Você provavelmente já ouviu falar dele, o pastor de ovelhas que derrotou um gigante, o rei escolhido por Deus. Mas antes de ser rei, Davi foi um fugitivo, perseguido por Saul, vivendo em cavernas, rodeado apenas por aqueles que acreditavam em sua visão e em seu Deus. E foi justamente nesse período de dor e incerteza que Deus reuniu ao redor de Davi os guerreiros mais extraordinários que Israel já viu. Homens que não lutavam apenas por território ou glória. Eles lutavam porque haviam encontrado algo pelo qual valia a pena morrer. Um propósito divino. O primeiro desses homens chamava-se Josebe-Basebete. Esse nome pode parecer estranho para nossos ouvidos, mas para quem viveu naquela época, ele carregava um significado profundo. Josebe significava aquele que vence, e Basebete remetia à bravura incansável. Era como se desde o nascimento, Deus já houvesse marcado o destino daquele homem. Josebe não era apenas forte fisicamente. Existiam muitos homens fortes naquela época. O que tornava Josebe especial era a fonte de sua força. Enquanto outros guerreiros confiavam em suas habilidades, em seus músculos, em suas táticas de guerra, Josebe depositava toda a sua confiança em Deus. E essa diferença fez toda a diferença. Chegou o dia em que essa fé seria testada da forma mais brutal possível. Os filisteus, inimigos históricos de Israel, haviam preparado um ataque massivo. Eles vieram com milhares de soldados, armados até os dentes, confiantes de que desta vez esmagariam de uma vez por todas o exército de Davi. A batalha começou violenta e caótica. O barulho era ensurdecedor. Gritos de guerra, o choque de espadas, o gemido dos feridos. O cheiro de sangue tomava conta do ar. E conforme a batalha avançava, algo terrível começou a acontecer. Os soldados de Israel começaram a recuar. Um por um, dominados pelo medo, eles abandonavam suas posições e fugiam para salvar suas vidas. Mas Josebe permaneceu. Enquanto todos ao seu redor corriam, ele ficou parado, seus pés firmemente plantados no chão de batalha. Seus olhos percorreram o horizonte e viram a horda inimiga avançando. Eram centenas, talvez 800 homens ou mais. Qualquer pessoa em sã consciência teria fugido. Mas Josebe fez algo diferente. Ele fechou os olhos por um breve momento e orou. Não foi uma oração longa ou elaborada. Foi simples, direta, poderosa. Deus, guia meu braço. Fortalece meu coração. Que o teu poder se manifeste através de mim. E então, algo sobrenatural aconteceu. Quando Josebe abriu os olhos, ele não era mais o mesmo homem. Uma força que não vinha dele tomou conta de seu ser. Ele ergueu sua lança, soltou um grito de guerra e avançou sozinho contra 800 inimigos. O que aconteceu a seguir desafia toda a lógica humana. Josebe lutou como se não fosse um homem, mas uma tempestade. Cada golpe era preciso, mortal, guiado por uma precisão que só poderia ser divina. Os inimigos caíam diante dele, perplexos,
aterrorizados. Como um único homem poderia ter tamanha força? Josebe lutou até que seus músculos gritassem de dor, até que sua respiração se tornasse pesada e difícil, até que cada movimento custasse um esforço sobre-humano. Mas ele não parou, não recuou, não abandonou sua posição. E quando o último inimigo caiu, quando o silêncio finalmente tomou conta do campo de batalha, Josebe permaneceu em pé. Ao seu redor, 800 corpos. 800 homens que haviam subestimado o poder de um homem que confia em Deus. Os soldados que haviam fugido voltaram lentamente. Eles não acreditavam no que viam. Como era possível? Um homem sozinho havia feito o que um exército inteiro não conseguiu. Mas Josebe sabia a verdade. Ele olhou para o céu, com lágrimas nos olhos, e sussurrou uma oração de gratidão. Aquela vitória não era dele, era de Deus. E Josebe sabia disso. Ele não lutou por orgulho ou por glória pessoal. Ele lutou porque confiava que Deus estava com ele, e essa fé moveu montanhas. Essa é a primeira lição dos 3 valentes. Quando você confia verdadeiramente em Deus, quando você entrega sua vida completamente nas mãos dele, o impossível se torna possível. Você não precisa ter a maior força ou a melhor estratégia. Você só precisa ter fé, mas a história não termina aqui. Josebe era apenas o primeiro dos 3. E os outros 2 têm histórias igualmente impressionantes que vão tocar profundamente seu coração. O segundo valente de Davi chamava-se Eleazar. Se Josebe representava a fé inabalável, Eleazar simbolizava a perseverança absoluta. Ele era o tipo de homem que simplesmente não sabia desistir. Mesmo quando tudo conspirava contra ele, mesmo quando a derrota parecia certa, Eleazar permanecia firme. E chegou o dia em que essa perseverança seria testada até o limite extremo do que um ser humano pode suportar. Israel estava em guerra novamente. Dessa vez, os filisteus haviam preparado uma estratégia diferente. Eles atacaram com uma força ainda maior, com a intenção de destruir completamente o exército de Davi. A batalha estava perdida antes mesmo de começar. Os filisteus eram muito numerosos, muito bem armados. O exército de Israel começou a recuar rapidamente, dominado pelo pânico. Era uma debandada geral. Cada soldado pensava apenas em salvar sua própria vida. Mas no meio daquele caos, Eleazar parou. Ele olhou ao redor e viu seus companheiros fugindo. Viu o medo estampado em cada rosto. E naquele momento, algo dentro dele se recusou a aceitar aquela derrota. Algo dentro dele disse: "Não, eu não vou fugir." Eleazar firmou seus pés no chão. Pegou sua espada com as 2 mãos. E esperou. Ele esperou sozinho, enquanto o exército inteiro fugia. Esperou, enquanto os filisteus avançavam, surpresos ao ver um único homem desafiando-os. E então eles atacaram. Vieram de todos os lados, confiantes de que seria uma vitória fácil. Mas Eleazar não estava sozinho. Ele sabia disso. Ele sentia a presença de Deus ao seu lado, fortalecendo-o, guiando cada movimento de sua espada. A batalha que se seguiu foi épica. Eleazar lutou como nunca havia lutado antes. Cada golpe, cada movimento, era uma declaração de fé. Era como se ele estivesse dizendo: "Vocês podem ser muitos, mas eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, e Ele é maior que todos vocês juntos." As horas passaram. A manhã virou tarde. A tarde começou a cair. E Eleazar continuava lutando. Seu corpo estava no limite. Seus músculos queimavam de dor. Seu suor misturava-se com sangue. Sua respiração era cada vez mais difícil. Mas ele não parou. E então aconteceu algo inacreditável. Sua mão literalmente grudou na espada. O esforço havia sido tão intenso, o sangue havia secado de tal forma, que sua mão e a espada se tornaram uma coisa só. Ele não conseguia mais soltar a arma mesmo que quisesse. Mas Eleazar não queria soltar. Ele continuou lutando, mesmo com a mão grudada na espada, mesmo com o corpo gritando para parar. Porque ele havia feito uma promessa silenciosa a si mesmo e a Deus. Ele não recuaria. Mesmo que custasse sua vida, ele não recuaria. E diante dessa determinação sobrenatural, algo extraordinário aconteceu.
os filisteus começaram a recuar. Eles estavam aterrorizados. Como um único homem poderia resistir tanto tempo? Como ele ainda estava de pé? Aquilo não era natural. Não era humano. Tomados pelo medo, os filisteus fugiram. Deixaram o campo de batalha para trás, derrotados não por um exército, mas por um único homem cuja fé e determinação eram maiores do que qualquer força militar. Quando os soldados israelitas voltaram e viram Eleazar ainda de pé, com a espada grudada em sua mão, cercado por centenas de inimigos caídos, eles ficaram sem palavras. Aquilo era um milagre. Não havia outra explicação. Eles tiveram que ajudar Eleazar a soltar a espada de sua mão. E quando finalmente conseguiram, quando ele finalmente pôde descansar, Eleazar não se vangloriou, não se orgulhou de seu feito. Ele simplesmente caiu de joelhos e agradeceu a Deus, porque sabia que aquela vitória não era sua, era de Deus. Eleazar nos ensina algo fundamental: perseverança na fé. Quantas vezes na vida você teve vontade de desistir? Quantas vezes olhou ao redor e viu todo mundo fugindo dos problemas, abandonando seus propósitos, cedendo ao medo? E você pensou: talvez eu também deveria desistir. Mas a história de Eleazar nos mostra que quando você permanece firme, quando você se recusa a recuar mesmo quando está sozinho, Deus honra essa fé. Ele te dá forças que você não sabia que tinha. Ele transforma você em um testemunho vivo de seu poder. Já deixou seu like no vídeo? Faz isso agora, porque ainda temos a história do terceiro valente, e ela vai mexer com seu coração de uma forma que você não imagina. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que está achando dessas histórias. Quero saber qual dos 3 valentes está tocando mais seu coração. Agora vamos para o terceiro valente. Seu nome era Samá. E se Josebe representava a fé inabalável, e Eleazar representava a perseverança absoluta, Samá representava algo igualmente poderoso: o valor das pequenas coisas. Porque a história de Samá não aconteceu em uma grande batalha. Não envolveu milhares de inimigos ou um exército inteiro. A história de Samá aconteceu por causa de um simples campo de lentilhas. Pode parecer estranho, não é? Um guerreiro lendário lutando por um campo de lentilhas? Mas é exatamente aí que está a beleza e a profundidade dessa história. Porque Samá entendeu algo que muitos de nós esquecemos. Para Deus, nada é insignificante. Era época de colheita. As lentilhas estavam maduras, prontas para serem colhidas. Para as famílias daquela região, aquele campo representava sustento, sobrevivência. Cada grão era precioso, e então os filisteus decidiram atacar. Eles queriam destruir aquele campo, roubar aquela colheita, deixar o povo de Israel com fome. Quando os filisteus se aproximaram, a reação natural das pessoas foi fugir. Afinal, era apenas um campo de lentilhas. Não valia a pena morrer por isso. Mas Samá pensava diferente. Enquanto todos fugiam, Samá caminhou até o centro do campo, plantou seus pés firmemente no chão, ergueu sua espada e esperou. Um homem contra muitos, defendendo algo que os outros consideravam insignificante. Os filisteus chegaram e riram quando viram apenas um homem os esperando. Eles zombaram, fazendo piadas, confiantes de que seria fácil passar por cima daquele tolo que resolvia ficar sozinho. Mas quando avançaram para atacar, descobriram que aquele tolo lutava com uma força e uma determinação que eles nunca haviam visto. Samá não estava apenas defendendo um campo. Ele estava defendendo a promessa de Deus para seu povo. Ele estava defendendo o princípio de que Deus provê, e ninguém tem o direito de roubar o que Deus deu. A batalha foi intensa. Samá lutou com toda a sua força, com toda a sua habilidade. E conforme lutava, os filisteus começaram a perceber que haviam subestimado completamente aquele homem. Ele não lutava como alguém desesperado. Ele lutava como alguém que tinha absoluta certeza de que estava do lado certo. E então, cansados, frustrados e impressionados com a resistência daquele guerreiro solitário, os filisteus desistiram. Eles abandonaram o ataque e fugiram, deixando o campo intacto. Samá permaneceu ali, exausto, mas vitorioso. Ele olhou ao redor para aquele simples campo de lentilhas e sorriu.
porque ele sabia que havia feito a coisa certa. Ele havia defendido algo que para Deus era importante, mesmo que para os outros parecesse pequeno. Essa história de Samá é poderosa para nós hoje porque quantas vezes desprezamos as coisas pequenas? Quantas vezes achamos que algo não vale a pena porque não é grande ou impressionante? Mas a história dos três valentes não termina com suas batalhas individuais. Existe um episódio final, um momento que revela a profundidade da lealdade e do amor que esses homens tinham por Davi, e que mostra também a sabedoria e o caráter do próprio Davi. Davi e seus homens estavam escondidos nas cavernas de Adulão. Eram tempos difíceis. Eles viviam como fugitivos, sempre em movimento, sempre em perigo. As batalhas constantes, o medo, a incerteza, tudo isso pesava sobre eles. Uma noite, Davi estava sentado na entrada da caverna, olhando para o céu estrelado. Sua mente viajou para o passado, para sua infância em Belém. Ele se lembrou dos dias simples, quando era apenas um pastor cuidando de ovelhas. Dias sem guerra, sem perseguição, sem medo. E então, tomado pela nostalgia, Davi suspirou e disse em voz alta, quase sem perceber: "Quem me dera beber da água do poço de Belém, aquele que fica junto ao portão." Era apenas um desejo nostálgico, uma expressão de saudade. Davi não estava dando uma ordem. Ele não esperava que ninguém fizesse nada. Era apenas o coração de um homem cansado, desejando um gostinho da paz e da simplicidade de seus dias de juventude. Mas três homens ouviram aquelas palavras. Josebe, Eleazar e Samá estavam por perto, e para eles, aquilo não foi apenas um suspiro de nostalgia. Para eles, foi uma missão. Seu líder, o homem pelo qual dariam suas vidas, desejava algo, e eles iriam conseguir aquilo para ele. Sem dizer uma palavra a Davi, os três valentes se levantaram e partiram naquela mesma noite. Eles sabiam exatamente o que precisavam fazer, e sabiam também que seria extremamente perigoso. Porque Belém não estava apenas longe. Belém estava ocupada pelos filisteus. A jornada foi perigosa desde o início. Eles tiveram que evitar patrulhas inimigas, mover-se silenciosamente pela escuridão, usar toda a sua experiência como guerreiros apenas para chegar vivos até a cidade. Quando finalmente chegaram perto de Belém, a situação era ainda pior do que imaginavam. A cidade estava cheia de soldados filisteus. O poço junto ao portão estava vigiado. Qualquer tentativa de chegar até ele seria detectada. Mas os três valentes não haviam vindo até ali para desistir. Eles elaboraram um plano rapidamente. Precisariam de velocidade, silêncio e muita coragem. Sam ficaria de guarda, observando os movimentos dos inimigos. Eleazar protegeria o caminho de fuga. E Josebe iria até o poço. Movendo-se como sombras, eles executaram o plano. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O coração de cada um batia forte, sabendo que a qualquer momento poderiam ser descobertos e mortos. Mas conseguiram. Josebe chegou até o poço, encheu um cantil com água fresca e cristalina, e os três escaparam milagrosamente, voltando pelo mesmo caminho perigoso até o acampamento de Davi. Quando chegaram de volta, já amanhecendo, encontraram Davi sentado exatamente onde o haviam deixado. Eles se aproximaram, ajoelharam-se diante dele e entregaram o cantil. Davi ficou confuso no início, então compreendeu. Ele olhou para a água, olhou para os três homens diante dele, e lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Ele sabia o que eles haviam feito. Sabia o risco que haviam corrido. Sabia que poderiam ter morrido apenas para satisfazer um desejo casual que ele havia expressado. Davi segurou o cantil com mãos trêmulas. Sua voz estava embargada quando ele falou: "Como posso beber esta água? Isto não é água. Isto é o sangue destes homens que arriscaram suas vidas por mim." E então, num gesto que deixou todos em silêncio, Davi derramou lentamente toda aquela água no chão, oferecendo-a a Deus como um sacrifício. Ele não bebeu nem um gole. Aquele gesto disse tudo. Disse que Davi valorizava a vida daqueles homens acima de seu próprio prazer. Disse que ele não permitiria que a devoção deles fosse tratada com leviandade.
Disse que ele entendia o verdadeiro valor do sacrifício que eles haviam feito. Para Josebe, Eleazar e Samá, aquele gesto de Davi não foi uma rejeição. Foi a maior honra que poderiam receber. Porque Davi elevou o sacrifício deles ao nível de algo sagrado, algo digno de ser oferecido apenas a Deus. Essa história final dos três valentes nos ensina sobre liderança, sobre lealdade, sobre amor e sobre o valor da vida humana. Nos ensina que verdadeiros líderes valorizam aqueles que os seguem. Nos ensina que lealdade verdadeira não pede nada em troca. E nos ensina que aos olhos de Deus, cada vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Agora, você pode estar se perguntando: mas o que essas histórias antigas têm a ver com minha vida hoje? Deixe-me te dizer, elas têm tudo a ver. Você pode não estar lutando contra filisteus ou defendendo campos de lentilhas, mas você enfrenta batalhas. Todos nós enfrentamos. Batalhas contra o medo, contra a dúvida, contra a tentação de desistir. Batalhas para manter sua fé viva num mundo que constantemente tenta apagá-la. E a mensagem dos três valentes para você hoje é esta: você não está sozinho. Assim como Deus estava com Josebe, com Eleazar e com Samá, Ele está com você. E quando você confia nele verdadeiramente, quando você se recusa a recuar mesmo quando todos ao seu redor estão fugindo, quando você defende aquilo que é certo mesmo que pareça pequeno ou insignificante, Deus te honra. Ele te dá forças que você não sabia que tinha. Ele transforma suas fraquezas em testemunhos de seu poder. Ele faz o impossível acontecer através de você. Então hoje, agora mesmo, faça uma escolha. Escolha ser como os três valentes. Escolha ter fé inabalável como Josebe. Escolha ter perseverança absoluta como Eleazar. Escolha defender as coisas que Deus te deu, mesmo que pareçam pequenas, como Samá fez. E lembre-se, a verdadeira coragem não é a ausência de medo. É escolher fazer o que é certo mesmo quando você está com medo. É plantar seus pés no chão e dizer: eu não vou recuar. Não porque eu seja forte, mas porque Deus é forte em mim. Se essa história tocou seu coração, se ela trouxe inspiração para a sua vida, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeira, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está passando por um momento difícil e precisa ser lembrado de que com Deus, nada é impossível. Segunda, deixe seu comentário aqui embaixo contando qual dos 3 valentes mais tocou seu coração e por quê. Eu leio todos os comentários, e sua história pode inspirar outras pessoas também. E terceira, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Porque eu continuo trazendo histórias poderosas como essa. Histórias que vão fortalecer sua fé e transformar sua forma de ver a vida. Lembre-se, você foi criado para ser um valente de Deus. Não importa o tamanho das suas batalhas. Não importa quantos inimigos você enfrenta. Quando Deus está com você, você é sempre maioria. Que Deus abençoe profundamente sua vida. Que Ele te dê a coragem de Josebe, a perseverança de Eleazar e a sabedoria de Samá para valorizar cada pequena bênção que Ele coloca em seu caminho. E nunca se esqueça, com fé em Deus, nenhuma batalha é impossível de vencer. Até o próximo vídeo, e que você viva como um verdadeiro valente de Deus.